Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula, nós vamos preparar o nosso serviço para que faça uma conexão com o banco, para poder fazer a interação com este banco de dados, usando então JDBC. Tá? Vamos ver como a gente vai fazer isso. Bem, então na aula anterior a gente criou o serviço pessoa, tá? Testamos com o Postman as operações, então nós temos operações com get, que retorna pessoas, localiza uma pessoa por um ID, que adicionam pessoas, atualizam, removem, né? Uh, e daí só que não tínhamos o banco de dados, Nós tínhamos colocado no DAO, Nós colocamos esse DAO como um singleton, E a gente armazenava nesse atributo lista que é um list de pessoas, a gente armazenava aqui mesmo, as pessoas. Então qual que é a ideia agora é que nós possamos é, trabalhar, em vez de estar na memória essa lista, trabalhar com o banco de dados, tá? A primeira providência, tá? Nós já temos até o driver do Postgres aqui no nosso serviço, tá? Então a primeira providência seria criar uma tabela lá no banco de dados. Vou criar então no Postgres, tá? Uma tabela chamada, um banco de dados chamado serviço pessoa, tá? E daí dentro desse serviço pessoa, ok? Eu vou criar uma tabela então chamada pessoas, tá? Então create table pessoas, tá? Daí teremos o ID, que é um serial e not null, primary key, que ele vai gerar o ID. Vamos ter um nome, que vai ser um varchar de 50, também not null, tá? E daí teremos o telefone, que é um varchar de 14, tá? E not null. A gente executa esse cara aqui. Tá? E daí a gente pode fazer aqui um insert into pessoas. Tá? Vamos colocar o nome e o telefone. Tá? E daí os valores. Vamos colocar aqui, sei lá, Jorge, vírgula e um celular. Aqui. Qualquer. Tá? Vamos colocar mais uma pessoa. Vou colocar umas duas pessoas no nosso banco. Tá? Jorge e João. Vou mudar o número de telefone dele. Tá? Vamos inserir. Tá? Inserimos duas e agora vamos selecionar todo mundo. Select, asterisco, from pessoas. Tá? Só para conferir se a nossa tabela está tudo ok com ela. Muito bem, então inseri as duas informações, E sobre o banco de dados é isso aqui, eu já vou fechar. Bem, agora a gente tem que ir lá para o nosso serviço, tá? Então a primeira coisa que eu vou criar é uma classe chamada conexão, tá? Que ela vai ter então os atributos da conexão. Tá? A classe conexão, tá? E aqui nós vamos ter alguns atributos, tá? Eu vou ter algum atributo privado, static final, que é o banco, uma string, que seria o banco, que ela vai conter então a URL JDBC de conexão com o banco, tá? Então ela começa assim, ó, JDBC dois pontos PostgreSQL, tá? Que é o banco. Daí o endereço, dois pontos barra barra, daí o endereço localhost, no caso é aqui na porta 5432, está aí o nome do banco, que é serviço pessoa. Tá? Até conferir lá. Opa. Serviço pessoa, o nome do banco, Database serviço pessoa. Tá. Então isso aqui é só uma URL de conexão com o banco, tá? Nós também temos que ter, aqui eu vou copiar. Nós vamos ter também um atributo para a classe do driver, tá? Essa classe do driver daí é uma classe lá que vem no Postgres, que no caso é org.postgresql.driver, tá?
Vamos ter também o nome do usuário e a senha, tá? Usuário, no caso aqui é Postgres, tá? E daí a senha também vai ser Postgres, tá? E ainda teremos um atributo, tá? Que é o connection, que vai fazer a connection do java.sql, que eu vou chamar de com, que vai receber um valor nulo, tá? E também esse aqui vai ser private e static. Muito bem. E agora eu vou criar o método, o construtor sem argumentos, public conexão, tá? E daí aqui nessa classe a gente tem que então primeiro instanciar, né, a nossa conexão, tá? Então vou ter aqui um método público estático, tá, que retorna uma connection, né, de javax.sql que eu chamarei de getConexão, tá? E ele também vai lançar, né, exceções para a camada que for tratar ela, tá? Daí eu vou fazer um tratamento. Se então minha conexão for no caso nula, tá? Eu vou carregar o class.forName, vou carregar a classe então do driver, né? Carrego a classe do driver, tá? Daí digo que a minha conexão receberá da classe driver manager, tá? O método getConnection, que daí eu passo aquelas informações, né? Da URL, do usuário e da senha. Banco, usuário e da senha. Tá? Caso tenha dado tudo certo, ele vai retornar da minha conexão. Caso tenha dado alguma coisa errada, ele vai lançar a exceção para a camada que for tratar. Tá? E daí a gente também vai utilizar um método prepared statements para executar nossos comandos. Então eu vou deixar um métodozinho aqui, ó, pronto. Public static prepared statement, tá? Que eu chamarei de get prepared statement, tá? Get prepared statement, statement, aí, tá? Que dele vai retornar um objeto desses aqui prontinho, tá? E esse cara aqui ele vai receber por parâmetro, tá? A string de conexão também e vai lançar exceções, tá? E daí eu primeiro verifico, né, se minha conexão ela for nula, tá? Daí com vai receber, né, o método get conexão, daí já vai instanciar para minha conexão. Se não for nula, ela já existe e daí ela já retorna, tá? Com ponto prepare statement, com aquele SQL que eu recebi. Tá? Então, a princípio, a classe conexão é só para gerar essas informações, né? Para fazer a conexão, daí as informações de banco, tudo mais fica aqui. E agora a gente vai lá para o nosso DAO, tá? Pessoa DAO. Bueno, então o nosso DAO, ele é... Aqui eu vou deixar ele como stateless, tá? Stateless do JavaXJB, tá? Que ele não vai guardar, né, uma instância para todas as pessoas, tá? Aqui o ArrayList, como nesse getList aqui eu vou retornar daí as informações, tá? Então aqui eu vou remover, né, a instanciação daqueles objetos. Tá? E daí assim, agora a gente vai começar, tá, a preparar, né, aqui o método inserir, por exemplo, tá, para fazer essas comunicação com o banco. Tá? Então, no método inserir, tá, a primeira coisa eu vou escrever o SQL. Então, string SQL vai receber, tá? Então, o seguinte comando, insert into pessoas, tá, os campos nome e telefone, tá? E daí os valores, eu vou colocar dois parâmetros, eu vou informar esses parâmetros, tá, na preparação do meu comando, certo? E daí eu vou criar um prepared statement, tá?
PST, que vai receber daí da classe conexão o método getPreparedStatement. Tá? E daí a gente vai setar, né, os valores, enfim, para, para esses parâmetros que eu deixei esperando ali. Tá? Então, vou dizer que o pst.set string, né, então a primeira string, tá, que no caso vai vir no índice 1, tá, eu vou pegar daí desse objeto pessoa, que vem por parâmetro, e vou passar o nome, objeto.getNome. Tá? E daí no parâmetro 2, que daí seria o telefone, então eu vou colocar objeto.getTelefone. Tá? E daí eu estaria pronto para executar o comando. Tá? Eu faço aqui, ó, então um if, então pst.executeUpdate, tá? No caso que é execute update, então ele vai executar essa atualização no banco, tá? Se ela for menor ou igual a zero, ou seja, né? Então ela não, ele tentou fazer um insert no banco, tá? E não movimentou nada, tá? Devo lançar aqui, ó, throw.newException, tá? E daí eu posso colocar aqui também a causa, tá? e.get, no caso que não estou tratando sessões, eu vou colocar só uma string aqui, ó. Então erro ao inserir. Tá? E daí ele lança um erro para a próxima camada para ser tratada. Tá? Daí eu para fazer atualizações, tá? Nós vamos mexer então nesse método atualizar. Tá? Então eu vou na verdade fazer o seguinte, ó, eu vou reutilizar um pouquinho desse código aqui, tá? Que daí a gente modifica só algumas partes aqui, tá? Então eu vou fazer, em vez de fazer um insert, tá? Então eu faria aqui, no caso, um update, pessoas, set, então nome for igual ao primeiro parâmetro, telefone for igual ao segundo parâmetro, where o ID for igual ao terceiro parâmetro, tá? E daí eu vou setar também, né, eu dei o seto aqui, cria um prepared statement, seto o nome no parâmetro 1, que é essa primeira interrogação, o telefone no parâmetro 2, que é a segunda interrogação, e daí na terceira interrogação eu vou setar então set int, tá? Do parâmetro 3, que eu vou pegar do objeto método getID. E esse aqui eu vou fazer um teste diferente, tá? Então, se caso ele retorne, ó, executar a atualização e retornar, né, maior que zero, que afetou uma linha, devo fazer o seguinte, ó, eu vou mandar ele fazer um return localizar, tá? Pelo objeto .getID. Então o que ele vai fazer, né? Ele executa a atualização, insere as informações do banco, se deu tudo certo, se ele alterou algo no banco, e eu vou retornar recuperando o mesmo objeto que estava no banco, tá? Pelo ID, que ele já vai retornar com as informações atualizadas, tá? E daí caso contrário, tá? Daí sim eu lanço então uma exceção, tá? Erro ao atualizar, tá bem? Daí para remover, tá? Para remover também é muito parecido, tá? Eu vou copiar também o código do atualizar, que é quase a mesma coisa. Então, para remover, né, a gente vai fazer então um delete from pessoas quando o ID for igual a 1. O ID for igual ao que foi recebido, né? E daí aqui eu vou mandar ele inserir, né, no parâmetro 1 o valor ID que veio por parâmetro, tá? Daí no caso que, ó, se ele executou uma atualização, eu só retorno verdadeiro, senão eu retorno falso, tá? Bueno. E daí esse localizar por ID, tá?
Este aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Vai retornar uma pessoa, né? Então, primeiro eu vou escrever um SQL, string, SQL, vai receber, então, select, asterisco, from, pessoas, where, daí o ID dele for igual a um parâmetro que eu vou informar. Tá? Daí eu vou criar, né, um pessoa obj, tá? Recebe new pessoa, só para instanciar uma pessoa e poder retornar ela. Tá? E daí eu vou obter um prepared statement. Então, vou pegar aqui, ó, prepared statement, PST, recebe, então, conexão.get prepared statement, passando aquele SQL que eu informei. Tá? E daí eu vou dizer que o pst.setInt, né, o parâmetro 1 vai ser, então, aquele ID que veio por parâmetro. Tá? E daí agora eu tenho que obter um result set, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, result set do JavaScript.sql, que eu vou chamar de RS, vai receber então pst.execute query, né? Vou executar uma consulta, tá? E daí eu vou percorrer esse RS, então vou criar aqui um while, tá? RS, enquanto então existirem, né, registros nesse result set, eu só vou pegar, fazer o seguinte, ó, objeto, vou pegar aquele objeto que eu criei, vou setar o ID dele, tá? Daí eu vou extrair daquele RS, da linha que ele está ali, rs.getInt, e daí eu digo qual coluna que eu quero. Eu quero a coluna ID nesse elemento aqui, tá? Daí no obj.set nome, eu vou pegar então rs.getString nome, né, da coluna nome. E agora obj.set telefone, tá? Vou pegar do rs o método getString, né? Daí da coluna telefone. Tá? E daí eu retorno aquele obj. E caso, né, ele não passe por aqui, eu retorno só um objeto vazio, né? Não vai retornar nada para quem quiser. Bueno? E então daí falta ainda o método localizar, então, a getLista, tá? Que esse getLista, esse aqui sim, então eu até vou aproveitar um pouco, né, desse código aqui. Tá? Esse getLista, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um list, tá? De pessoa, que eu vou chamar de lista, recebe então new array list, tá? Eu vou aproveitar aquele código, na verdade ele é bem similar, né, ao localizar por ID, só que daí, em vez dele ele vai percorrer todos, tá? Em vez de ele retornar só um objeto, ele vai pegar e adicionar esse objeto que ele recuperou na lista, tá? Então aqui, olha só. Eu vou remover esse return aqui e esse cara aqui. Então aqui, no caso, né, ele vai selecionar asterisco from pessoas, tá? Sem colocar mais nada, tá? Essa criação da pessoa não precisa também, tá? E daí ele executa esse guest list aqui também ele vai lançar, né, throws exception. Tá? Então, vou lançar exceções aqui. E daí aqui eu vou criar então pessoa obj recebe new pessoa, tá? Crio aqui dentro do laço. Daí para cada pessoa que eu encontrar, eu vou pegar aquela lista e chamar o método add e adiciono então as pessoas na lista. Então, basicamente assim, ó. Eu crio a consulta, tá? Vou adicionando todo mundo, né? Seleciono tudo sobre pessoas, pego o prepared statement, executo a query, né? E para cada pessoa que ele encontrar nesse result set, né? Ele vai instanciar uma pessoa e adicionar na lista e após ele retorna para a lista. Tá? Então, basicamente com isso aqui, a gente já pode testar. Vou mandar limpar e construir. Tá? E vamos testar, né? Vou mandar executar. Serviço pessoa bd.rum. A princípio, toda a lógica aqui no serviço já estava funcionando, a gente só modificou o down, né? Então, teoricamente, né, tudo que a gente tem que fazer funcionar já estaria funcionando aqui. Né?
caso, né? Só se tiver algum erro nessa lógica aqui de consultas ao banco. Tá? Demora um pouquinho para levantar aqui minha aplicação. Tá, rodou aqui. Onde que eu acesso então o serviço pessoa? É barra serviços, barra pessoa, barra lista. Vamos ver aqui. Então, barra serviços, barra pessoa, barra lista. Bem, então ó, já recuperou pessoas do banco. Tá? Então eu vou testar com o Postman. Tá? Então no método get, tá, eu vou mandar um send nele aqui. Ó, então ele recuperou as pessoas que estavam no banco. Então está recuperando pessoa 1 e pessoa 2. Tá? No método get eu quero recuperar, por exemplo, a pessoa 2 aqui. Tá? Então olha só, ele recuperou a pessoa 2. Tá? Vou até copiar para a gente fazer uma atualização. No método que cria uma pessoa, tá? Aqui ele já tem até o corpo, vou mandar ele criar uma pessoa então. Tá? Retornou o Sérgio, agora se mandar ele buscar todas as pessoas de novo, não, tem mais o Sérgio. Tá? Método put que faz a atualização, né? Vou colocar aqui João Bavaresco. Send. Tá? Atualizou o João Bavaresco. Vamos ver aqui no método que faz a consulta. Esse aqui são as consultas que eu fiz na última aula, né? Atualizou. E agora vamos ver o método delete, né? Vamos tentar apagar então o 3. Tá. Remover, eu vou passar a remoção do barra 3, tá? Mandar um send, tá? Retornou, vamos ver se ele remove agora, removeu esse carinha o 3 ali. Tá removido. Então vocês viram que na primeira aula a gente fez sem o banco, né? Deixou toda a lógica prontinha, né? Então o que a gente fez agora? Criamos a classe conexão, né? Inserimos os métodos e a classe pessoa DAO, né? Fazendo a comunicação com esse banco, né? Então, a princípio, né, para fazer uma comunicação com o banco é neste formato, se usar JDBC, né? E acho que era isso aí então, pessoal, tá? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.